você acredita que os militares erraram com a educação? Eu vi algumas pessoas falarem que foi um erro deles, é, é, eles deixaram a educação vaga, deixaram desguarnecida, então a esquerda tomou conta. O que, é que você acha disso? Concordo plenamente. Concordo plenamente. É, Você tem, cara, assim, muita coisa não foi visível, visualizada em determinadas épocas. E até para mim mesmo, quando eu era mais novo e tal, e se você pegar os meus irmãos que são mais velhos do que eu e tal, muitas coisas não foram visualizadas no período, não foram visualizadas ali para e passo. Mas a gente tem que entender o seguinte: eles prepararam o terreno e eles foram muito inteligentes. Eles foram muito inteligentes. Porque eles deram o golpe final justamente com a queda do socialismo real, do comunismo real no mundo. O que eles aproveitaram? Eles aproveitaram, meu irmão, que o muro de Berlim caiu, eles aproveitaram que acabou a apartheid, essas coisas todas, fizeram logo uma grande conferência da ONU. Meu irmão, introduziram nas constituições, introduziram nos países, via ONU, via grandes conferências da ONU, né? As últimas grandes conferências da ONU, elas vieram, né, após a queda do socialismo real, que é o que? A ECO 92 é onde sai, por exemplo, essas pessoas que são ambientalistas, os ambientalistas radicais, eles saem da ECO 92, é, eles saem da Conferência de Pequim em 1995, que é a Conferência das Mulheres, e eles saem da Conferência de Durban, de 2001, que é a Conferência contra a Xenofobia, Racismo e Formas de Preconceito. Então você tem 3 grandes conferências da ONU no pós-socialismo real, que consegue conjugar todo um pleito histórico que já vem desde 1960, mais ou menos, com o levante dos intelectuais de esquerda na França. Então eles conseguem condensar tudo isso e dar um porradão só na educação. E aí isso no Brasil vem como uma luva. Isso no Brasil vem como uma luva, porque a esquerda já vinha trabalhando, ó, por meio de Paulo Freire, por meio de Demerval Saviani, de todos os teóricos marxistas que estavam dentro da educação há muito tempo no Brasil, tá? Todos esses caras, eles vêm trabalhando desde a década de 60, 70, por dentro. E os militares, o que eles fizeram? Eles não disputaram a ideologia dentro da educação, eles não disputaram a academia. Eles simplesmente acreditaram num Estado tecnicista, fazer obra. E eu ouso dizer que é o seguinte, cara, o Bolsonaro cometeu o mesmo erro. Ele não entrou nas universidades, de fato. Teve muito problema com o ministro da Educação, cara. Teve muito problema com o MEC. O MEC tem que ser o lugar, tem que ser o primeiro lugar de ação. Aonde você tem que agir primeiro é o MEC. Sabe por quê? Até mesmo porque a folha salarial do MEC ela é a maior. Você tem não só pessoas ligadas à educação federal, que a educação federal ele te dá o quê? Ele te dá alguns ensino médio, que vem por meio dos IFES, né, de alguns colégios federais, e do ensino superior. E não te dá um ensino, basicamente, assim, muito menos, em escala muito menor. O ensino o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio, que vem pelo quê? Geralmente pelos municípios e pelo Estado. Mas você submete essa educação de base também ao que é o Fundeb, ao Fundo de Educação Básica. Então, você queira ou não, você também financia com um recurso da União, que é via MEC, esses outros níveis de educação. Então, você tem um ministério que gasta mais, um ministério que tem muita grana,
um ministério que forma intelectualmente na Deep Web da informação o cara que te desinforma com a mídia. É o MEC que dá, tá? Se você hoje tem, por exemplo, uma grande reclamação e tal, porque você tem um tipo de informação midiática, porque você acha que aquilo ali é um conteúdo ideologizado. Esse conteúdo ideologizado, ele está nessa deep web da informação, que é a universidade. Então, quando você torna essa informação palatável para as pessoas, porque ela já vai de uma maneira em que você não precisa explicar, você transforma ela num axioma, né? Você não precisa explicar as minúcias daquela sociologia, do conteúdo sociológico que está ali por dentro, né, para as pessoas, e as pessoas consomem aquilo ali, porque ela já está embutida no modelo de informação. Isso vem a partir de quê? Por isso que eu chamo de Deep Web, né, da informação, porque aí você tem o financiamento do próprio MEC, você tem as instituições de fomento à pesquisa, CAPES, CNPq, ou os fomentos estaduais, por exemplo, a gente pode pegar a FAPESP, FAPERJ, FAPESB, Fundação Araucária, no Paraná, FAPEMIG, em Minas. Então, você vai ter todo esse grande... essa grande imersão, essa grande parte do iceberg que está imerso, submetido ao quê? Submetido aos parâmetros curriculares nacionais, você tem as diretrizes curriculares nacionais, você tem os fóruns de educação. E essa galera aí, meu irmão, tá toda ela aparelhada há muito tempo. Há muito tempo. Eu recebia, cara, num e-mail aqui, que eu nem tenho mais esse e-mail, os e-mails do Fórum Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Meu irmão, mas era muito e-mail todo dia. Nessa época não tinha nem... Era Orkut, era a única rede social que tinha. Mas eu já acompanhava via e-mail. Eu já acompanhava o que esses caras discutiam via e-mail. Não lia tudo, porque não tem condições, mas eu, desde aquela época, eu já conhecia, por exemplo, o documento da Conferência de Hamburgo, que é um documento importante, que ele vem também na década de 90, mas que esse debate, ele já é um debate muito anterior, porque aí você tem, por exemplo, as linhas de alfabetização pelo sistema Mobral, enfim, por todos esses sistemas que ele vem passando desde a década de 70, vem só mudando, é o que eu falei no começo, ele vem mudando de nome, né, incorporando algumas outras características, porque a sociedade ela muda, então você vem incorporando, por exemplo, o uso de novas tecnologias. Você tem aí agora a possibilidade do cara ser inserido no modelo digital. Então, ele tem que fazer um curso também ali para ele aprender a mexer nos documentos de Word, enfim, de saber mexer no Windows. Então, tudo isso vem se transformando, o nome muda, e você vem incorporando, de acordo com a dinâmica de transformação técnica, mas o grosso do conteúdo, ele não muda. É marxista. Pode ter certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Tá? O grosso do conteúdo, ele não muda. E você pode pegar livro didático, você pega, por exemplo, vai analisar um livro didático, e se você fizer uma comparação de um livro didático da década de 80 de um livro didático hoje, você pode ter muito conteúdo ali que é obsoleto. Por exemplo, livro de geografia. Você vai ter conteúdo obsoleto. As cidades, elas têm transformações tanto por conurbação, você pode ter transformação pelo número de indústria, número de domicílios, aumento ou diminuição na taxa de natalidade, enfim, no crescimento vegetativo. Você pode ter tudo isso. Mas o conteúdo do livro, propriamente o cerne, dito, né?
o cerne, a epistemologia, que é a viga de sustentação para a análise das transformações, ela ainda é a mesma. Então, para finalizar aqui a tua pergunta, eu vejo que erraram porque não conseguiram estabelecer uma contrapartida. Não conseguiram estabelecer uma contrapartida, chamando, incentivando, financiando outros intelectuais daquela época ali a produzir materiais, a trazer à tona um incentivo para a produção material, por exemplo, de tradução, muita obra boa que já foi feita que já foi publicada naquela época em outros países, a gente só está lendo hoje, porque a tradução está sendo feita agora. Você entende o atraso? Tipo, a gente pegar aqui uma obra do Milovan Dilas, por exemplo. É um cara assim que eu recomendo o pessoal ler. Pô, Milovan Dilas é um cara bom, que foi um ex-presidente da Iugoslávia, ex-vice-presidente da Iugoslávia. Que, cara, a gente tem uma tradução da década de 70 dele feita em 2003, 2002, alguma coisa assim. Então, assim, mais de 30 anos. Você tem mais de 30 anos de delay aí, de uma obra que, naquela época lá, então a gente começa a ler uma coisa com décadas de atraso. Com um anacronismo, né, com uma coisa muito grande, mas que assim, que eu ainda acho importante esse tipo de leitura, porque ele te dá uma amplitude do processo histórico, enfim, né, que é importante para a gente poder estruturar bem o nosso pensamento. Mas aí você imagina se aquilo ali fosse feito para e passo, naquele momento. Como que a gente poderia estar hoje? Não sei, porque eu não sou mãe de Iná, mas a gente mas poderíamos estar num nível um pouco melhor, cara. Eu acho que um pouco melhor. Porque você entra hoje numa biblioteca, eu fiz isso, tá? Eu também sei exatamente do que eu estou falando. Eu fiz esse exercício. Eu falei, cara, eu vou procurar na biblioteca da Universidade Federal do Ceará, que eu estudei lá, eu fiz o doutorado lá, eu ia todo dia para a biblioteca, ficava religiosamente de 8 às 5, horário de trabalho, para poder acabar logo com a tese. Foi uma tese muito grande. E também para usar o ar-condicionado, né? No Rio de Janeiro faz diferença, né? Aqui também não, faz. Lá em Fortaleza, isso eu estou falando de lá de Fortaleza. E também aí faz diferença. Também faz. Aí eu falava assim, falava, cara, eu vou procurar se tem algum livro do Thomas Sowell, Roger Scruton, Theodore Dalrymple, sei lá, cara, desses caras que são clássicos, assim, Raymond Aron, Edmund Burke. O único que eu encontrei foi um livro do Edmund Burke, que tinham até alguns exemplares, eu encontrei esse livro lá. Talvez seja o mais famoso, né? O mais conhecido. O mais famoso. Aí tinha lá e tinha o Jean-François Revel, também tinha. Que é um que essa galera quase não usa, né? Que é o Jean-François Revel. Foi os dois únicos que eu encontrei lá. Agora, Marx era lixo. E Foucault, Deleuze, todas as variações dessa galera, e brasileiros também, né? Caio Prado Júnior, outro que eu falei, Sérgio Buarque de Holanda, enfim, os clássicos, né? E estavam lá. Então você não teve uma disputa ideológica durante esse período, você não teve uma instrumentalização das bibliotecas, você não teve uma transformação nas diretrizes, no currículo, nas diretrizes e no currículo oculto
O currículo oculto, no caso, seria o incentivo às transversalidades, né? O aluno não lê o que ele lê ali no currículo oficial. E é isso, cara. Então, falharam sim. Falharam e falharam feio. Eu, se sou o ministro da educação deles lá, ia pegar pesado. Porque, na minha opinião, na humildade, falharam. Falharam feio.